Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje nós trataremos sobre bibliografias, mais precisamente sobre essa obra que é tão importante em concursos públicos pedagógicos e pode aparecer aí uma questão no seu próximo concurso, tá? Eu já te adianto que essa é uma aula completaça e que, se você assistir ela até o final, eu tenho certeza que você vai ter adquirido todo o conhecimento para não errar nenhuma questão desse tema na sua prova. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo e deixe o joinha se você gostou do vídeo, tá? Aqui é um canal que a gente disponibiliza aulas completas de forma gratuita, sem nenhum custo. A única coisa que a gente pede para que vocês nos ajudem a chegar a mais gente. Então, quando você deixa o seu joinha, faz algum comentário no vídeo ou compartilha ele com alguém, o YouTube, né, o algoritmo do YouTube, entende que é um vídeo relevante, que tem um conteúdo legal. E aí ele acaba entregando para mais gente. Dessa forma, vocês nos ajudam, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem bem essa aula e a gente se vê aí no próximo vídeo. Bora lá para a aula agora. Bom dia, turma. Boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende de quem está estudando. Sou o professor Rodrigo, aqui do Já Passei Educação. Vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui, Sistema de Escrita Alfabética, do professor Arthur Gomes de Moraes, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, é um livro muito bacana. Eu gosto muito desse livro. Ele está dentro de uma série que se chama Como Eu Ensino. Então, são vários livros que veio até do Ministério da Educação para a biblioteca do professor das escolas, direcionados, livros didáticos para o professor. Então, essa característica, esse tipo de texto, nos traz ao entendimento de que é um livro muito didático mesmo e o mais interessante que é um livro prático do professor Arthur Gomes de Moraes, que é um professor da área da linguística, e ele tem aí toda uma discussão teórica ao longo da sua jornada acadêmica acerca das práticas de leitura, de escrita, da didática do professor acerca do que é ler e escrever, de como se faz aí a leitura e a escrita. Então, o livro se chama Sistema de Escrita Alfabética, Como Eu Ensino. Então, é o CE, né, bem aí detalhado para nós. Este é o livrinho do professor Arthur Gomes de Moraes. E aí, para conversar uma conversa, o professor, ele traz, né, na verdade, o livro ele é dividido nessa início de conversa em 5 partes, 5 capítulos, que são bem tranquilos, bem didáticos, de fácil compreensão. Então, ele faz um resgate do histórico da alfabetização. Então, quando ele faz esse resgate da alfabetização, é aquele processo histórico que nós já estamos estudando há algum tempo. Quem está acompanhando aí, eu Já Passei Educação, principalmente as aulas comigo, professor Rodrigo, aquele processo de alfabetização, da mudança do tradicional, e aí veio o construtivismo, os equívocos que o construtivismo trouxe. Na verdade, não é que o construtivismo trouxe, os equívocos interpretativos das pessoas ao se apropriarem do referencial teórico do construtivismo, dos ideais de Piaget, de Emília Ferreiro. Então, ele traz aí esse processo brevemente, só para recapitular e dar aí um engate na conversa. Ele também fala sobre o fracasso no processo de ensino e aprendizagem por conta desse processo histórico e por conta das avaliações externas, que são indicadores aí de como, mais ou menos, está acontecendo o processo de leitura e escrita. E aí ele traz, já nesse início de conversa, 2 conceitos principais que vão permear toda a sua escrita. Em que a escrita alfabética é um sistema notacional, e não um código. Notacional, o próprio nome já diz, de tomar nota, de entender. E quando eu tomo uma nota, quando eu faço uma anotação, eu estou usando um código escrito, um entendimento, uma escuta. E esse código
e essa notação tem um significado, tem um sentido, tem um significante, né? Então, o significado, qual é o significado das letras P-A-I, que juntas vão se formar pai? Então, qual é o sentido da palavra pai? Qual é o significado da palavra pai? E como eu escrevo essa palavra pai? Então, vejam que eu tenho sentidos, eu tenho significados, eu tenho códigos, eu tenho letras, eu tenho fonemas, eu tenho grafemas, e eu tenho um repertório todo. Como que o outro vai construir a palavra pai, né? O que eu preciso para construir essa palavra aqui? O que eu entendo por pai? Então, ele fala que a escrita alfabética é um sistema notacional e não um código, e que a alfabetização e letramento são conceitos distintos, mas interdependentes. Então, tem ali conceitos, cada um tem o seu conceito, a alfabetização e letramento, mas que caminham juntos. Precisam estar ali relacionados como se fosse uma engrenagem. E aí, na primeira parte, o professor Arthur, ele, como eu falei que ele traz aí esse histórico de alfabetização, ele retoma o método tradicional, o behaviorismo com o empirismo, associacionismo, o método sintético, que é quando a escola se preocupava com as letras, sílabas e fonemas, o método analítico, que quando a escola se preocupava apenas com palavras, frases e histórias. Então, ele faz esse resgate metodológico das práticas realizadas acerca da cultura escrita, para dizer que também não deu certo. E, na verdade, não é que não deu certo. Faltava alguma coisinha a mais. Porque hoje a gente também trabalha com fonema, com letras, com sílabas, com palavras, com frases, com histórias, mas que só um método não dava conta, que só um método analítico, só aquela visão sintética, ou só a prática tradicional, em que o professor é detentor do conhecimento e a criança é uma tábula rasa, não dava conta de produzir textos, de interpretar textos, de construir conhecimentos acerca da leitura e da escrita. Então vejam que a gente precisa retomar esses conceitos históricos, metodológicos, para entender o que é necessário ser feito, como ensinar no atual cenário a leitura e a escrita. E aí o professor diz que uma má interpretação da teoria da psicogênese da escrita, Emília Ferreiro, né? E uma hegemonia do discurso do letramento teriam levado à conclusão de que não era preciso ensinar de modo sistemático e planejado a escrita alfabética, porque os alunos aprenderiam espontaneamente. Então, aqui a gente já tem dois indícios: modo sistemático, planejado, aprendizagem espontânea. Então, o professor já nos está chamando a atenção que eu preciso ensinar, que eu ensino como? Com sistematização, com planejamento, e que a aprendizagem ela não é espontânea. Desceu a aprendizagem. Não. Ela é construída numa interação, numa relação com o outro e com o objeto, que é a leitura e a escrita. Como que a criança vai conhecer as letras se ela nunca viu as letras? Como que a criança vai construir um poema se ela não teve contato com o poema? Escutou, recitou, escreveu, produziu, teve intervenção de um outro, teve um contexto letrado dentro da cultura escrita na sala de aula. Olha que interessante, um pequeno trecho, como o professor ele faz a gente refletir sobre essas compreensões. E aí, na segunda parte do livro, ele vai aí discutir um pouquinho sobre a psicogênese da língua escrita, que também ele retoma novamente como um sistema notacional. Então vejam que a todo momento é interessante esse livro do professor Arthur Gomes de Moraes, porque tem palavras-chave, né? Que é o sistema notacional, o ensino sistemático da leitura e da escrita,
o planejamento, e depois a gente vai vendo outras palavras. Então, todo momento o professor vai trazer essas palavras. Então, ele fala que a teoria da psicogênese da língua escrita, e aqui nós estamos falando de Emília Ferreiro, e aí a gente recorda que Emília Ferreiro fala da psicogênese da língua escrita. Os processos de crianças passa por uma fase para construir, para consolidar a leitura e a escrita, que ela chama das fases pré-silábica, silábica com valor, silábica alfabética e alfabética, para que a criança possa estar ali alfabetizada, ou seja, dentro de um sistema de escrita alfabética. Então vejam que o professor Arthur Gomes de Moraes, ao mesmo tempo que ele traz essa crítica aos equívocos que aconteceram sobre a psicogênese, sobre o construtivismo, ele também retoma que é interessante considerar o que a Emília construiu acerca da leitura e da escrita. E aí ele vem falando sobre regras e propriedades do sistema. Qual regra que eu tenho para usar os dois R's, os dois S's? Por que na letra, na palavra, num substantivo, eu tenho X ou Y? Por que existe o adjetivo? Por que eu tenho que ortograficamente escrever uma palavra assim ou dessa outra maneira? Então, nós estamos entendendo que a escrita ela tem suas convenções. Ela tem a sua maneira de regrar, a maneira de escrever, né? E o professor está dentro desse processo. O professor vai mediar esse sistema notacional, esse ensino sistemático de modo planejado. Então, ele traz que a teoria da psicogênese nos ensina que a apropriação do sistema de escrita alfabética não ocorre da noite para o dia, mas sim pressupõe um percurso evolutivo de reconstrução na qual a atividade do aprendiz é o que gera gradualmente novos conhecimentos rumo à hipótese alfabética. As fases. Então, passo a passo, a criança vai se apropriando do contexto e da cultura letrada. E aí ele vem falando das fases, né? Ele traz alguns exemplos da fase pré-silábica, da fase silábica, da silábica alfabética e da alfabética, para a gente ter aí algum conhecimento. Então, quando a criança está lá escrevendo macaco, né? Que eu utilizei as letras do meu nome, né? Rodrigo, para escrever macaco. E a criança faz a leitura global, ela está dentro da fase pré-silábica. Ou quando a própria criança teve uma vez que eu achei muito interessante, que a criança foi escrever um umbigo, e aí ela fez isso daqui, né, uma barriguinha, e desenhou. Então ela estava dentro de um processo de escrita entre a garatuja e a fase pré-silábica. Muito interessante, né? A fase silábica, que é quando a criança, para escrever macaco, ela começa a atribuir letras, né? Então, macaco, ela está silábica sem valor, ou silábica com valor, macaco. A silábica alfabética, que é quando a criança está ali num processo de escrita muito próximo já do que seria a palavra correta, mas ela ainda traz alguns outros conhecimentos, como não é a escrita definitiva, macaco, trazendo aí na fase alfabética as convenções da língua escrita. Então vejam que são fases e que não necessariamente a criança tá nessa, vem para essa, depois dessa, vem para essa, depois dessa. Isso pode acontecer. Então a Emília Ferreiro traz, o professor Arthur Gomes de Moraes traz exemplos, mas a criança às vezes pode estar na fase pré-silábica
e daqui a pouco ela pular lá para a silábica com valor. Pulou a silábica sem valor. Ou tá na silábica com valor e já vai para a alfabética. Então ela vai transitando entre essas fases para construir aí o sistema de escrita alfabética. E sabendo desses processos, qual é a parte do professor? Que é intervir. Se eu sei que a minha criança está nessa fase, o que eu preciso inserir para que ela possa ampliar a sua aprendizagem, né? E aí, na parte 3, o professor Arthur, ele vai falar sobre a consciência fonológica e a alfabetização. Então, eu selecionei dessa parte para a gente conversar um pouquinho, uma cena que está dentro do livro. Cena 1. Aos 3 anos de idade e 5 meses, Marina volta da escola e já no final do almoço, enquanto comia sua sobremesa, sorri para a mãe, anunciando a descoberta que acabou de fazer. Gelatina. Tem Tina, mamãe. E Tina era o apelido de Cristina, a professora da Marina. Então vejam qual a relação que a criança fez sonora do gelatina com o Tina, que é um nome da professora que ela tem lá na escola. Eu tive um aluno que ele era muito inteligente na educação infantil. E lá no Infantil 5, eu estava conversando com eles, aí eu levei as letras do alfabeto e a gente estava cantando a música. Ele falou, ô professor, sabia que a letra T é da minha mãe? Aí eu, Eduardo, por que o T é da sua mãe? Porque, ó, T de Tereza. Minha mãe é Tereza, Ana Tereza, então o T é da minha mãe. Então a criança ela já está estabelecendo relações fonêmicas, auditivas, dessas correspondências, né? Quando eu tô lá brincando com a minha criança, que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? E aí eu vou cantando e vou brincando, e a criança vai se apropriando da cantiga, e aí ela vai brincando com as palavras. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, cadê o bolinho que estava aqui? E a criança vai brincando nesses brincos cantados, e vai assimilando. Mindinho, o que é mindinho? É pequenininho. Por que é mindinho? Né? Então, a oralidade, a consciência que a criança vai construindo acerca dos fonemas, ela vai sendo aí interessante para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, né? E aí o Arthur Gomes nos traz que usar a língua para pensar ou se referir à própria linguagem é uma evidência de que nós, humanos, desenvolvemos um amplo leque de capacidades ou habilidades de reflexão metalinguística. Metalinguística para além da língua, né? Quando a criança está assimilando gelatina com Tina da professora, ela está num processo metalinguístico de análise dessas próprias palavras, né? E aí o Arthur traz que, e eu já dei os exemplos aqui, para eu trabalhar a consciência fonológica. E aí olha que interessante, ele fala da psicogênese, das fases, que é um direcionamento para o professor entender em que fase aquela criança está. E aí ele traz a consciência fonológica, que são os caminhos mais adequados, mais apropriados para que essa criança possa... né? Não é somente a consciência fonológica. Um outro em que a criança vai estabelecendo essa relação com o fonema e vai ampliando essa metalinguagem. O professor pode explorar esses outros tipos de textos. Que tem na sopa do neném? Um pé pra lá, outro pra cá, um pé pra lá. Pé com pé, pé com pé, pé com pé, pé contra pé. Então, a gente vai ampliando com essa criança uma diversidade de práticas, de textos poéticos, de cantigas, de parlendas, de trava-línguas, de jogos, em tantos outros
em que a criança vai brincando, vai se apropriando, vai trazendo a consciência fonológica, vai estabelecendo uma relação entre o que é falado, entre o que é entendido e o que pode ser escrito. Então vejam que o Como Eu Ensino, no livro do professor Arthur Gomes de Moraes, vai aparecendo paulatinamente aos poucos. E aí na parte 4, ele vem discutir conosco que, ao saber que o professor entende as fases, entende a consciência fonológica, nós temos aí os saberes docentes. Novamente, sistematização, planejamento, que são os saberes docentes do professor, articulados com o sistema de escrita alfabética e articulados com a criança. O que essa criança já construiu de leitura e escrita. Uso e reflexão da língua escrita sobre a língua, né? Então, o que eu comentei, a cantiga, a parlendo, quais são as possibilidades de práticas que o professor pode trazer dentro da sala de aula? E a intencionalidade dessa leitura e dessa escrita. Por que eu vou ler? Qual a intenção da leitura? Qual a intenção da escrita? Do nome, do bilhete, do texto? Por que se escreve? Por que é necessário? Como eu começo essa escrita? E aí ele vem trazendo um olhar para os anos iniciais. Para o primeiro ano, o que se espera? Né? Uma totalidade, para que a totalidade dos alunos compreendam um sistema de escrita alfabética. No segundo ano, a consolidação desse sistema de escrita, dos fonemas, dos grafemas. E no terceiro ano, o domínio da norma ortográfica. Então vejam que aqui eu tenho um direcionamento curricular, de matriz de currículo. E quando eu falei que o texto do professor ele era direcionado dentro de uma coleção da prática do professor, então ele já está chamando o professor do primeiro ano. Então suas crianças, na totalidade, precisam consolidar o sistema de escrita alfabética. O que é consolidar esse sistema? Conhecer as vogais, conhecer as consoantes, o alfabeto, produzir escritas dentro de um contexto letrado, dentro de práticas de jogos, de parlendas, de cantigas, de recitações, fazendo com que a consciência fonológica esteja presente, né? Por meio de um professor que seja mediador, com um planejamento, com uma sistematização do que é ler e escrever. Então, o que é sistematização? É uma insistência, não aquela insistência chata, mas é uma rotina de letras, de palavras, de conversas, de diálogos, de discursos, de gêneros textuais diversos, de intencionalidades, de projetos, de modalidades organizativas, né? E assim sucessivamente para os outros anos. E para consolidar essas alternativas de avaliação, o professor traz que há uma necessidade de leitura de palavras, de leitura de frases e textos, de escritas de palavras, de ortografia e de gramática, e, por final, a avaliação dessas aprendizagens. Que a avaliação não é só o fim, mas ela está conversando e dialogando com todas essas outras práticas. Então vejam que na sala de aula eu não só vou escrever, eu não só vou ler, ou eu vou tomar só um caminho para a leitura ou para a escrita. Eu vou proporcionar para minhas crianças, para os meus alunos, para os indivíduos que estão sob a minha responsabilidade didática pedagógica para a leitura e a escrita, uma diversidade de situações para que elas possam se desestabilizar cognitivamente e construir novas aprendizagens.
da leitura de palavras, da leitura de frases e textos, da escrita de palavras, da ortografia e da gramática e da avaliação desse todo. E quando eu falo em avaliação das aprendizagens, não é só a avaliação da minha criança, é da minha intervenção didática, é do meu contexto de escola, é das minhas formações com os meus colegas professores dentro de um contexto escolar, é do projeto político-pedagógico, que é um indutor de ações direcionadas para as práticas de leitura e escrita dentro da escola, para o currículo dessa escola, o currículo oculto que ocorre dentro da escola e dentro da sala de aula. Então vejam que o sistema de escrita alfabética, ele é essa conjuntura de situações, de mediações que o professor vai fazer e vai construir com todo o seu coletivo. E ficamos por aqui. Bons estudos e até breve, turma!